Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, olha, vocês acompanharam provavelmente semana passada a entrevista do Pacatini aqui, que contou com detalhes sobre o ET de Varginha, a tudo que aconteceu, uma loucura, que é um fato ufológico que não dá para negar tamanho número de pessoas que tiveram contato com a criatura, que viram, que relataram, exército, né? Ali você não vê sensacionalismo, você não vê nada. Então, o que você vê é pesquisa real. Exatamente. Entendeu? E às vezes você pode falar assim, a pessoa vai falar para aparecer. Não, a maioria não quer aparecer. Ao contrário. Elas querem relatar sem aparecer. Então não tem ego, não tem... Por que a pessoa vai querer relatar um negócio e ser mentira? Não, e a vida dela vira um inferno a partir dali. Sim, tem muita gente que tem medo. Sim. Mas hoje a gente vai falar também sobre ufologia, mas de uma coisa mais leve, suave. E eu vou ler aqui Eu fiz uma rápida fichinha, porque a gente vai falar sobre o seriado da TV, do History Channel, chamado De Carona com OVNI. Né? Ixi, o que tem de fã, rapaz. Nossa, cara, eu mesmo não perdi um. Entendeu? Ó, estamos aqui com um produtor, apresentador, ufólogo, e ele se auto-intitula como mochileiro ufológico. Fred Mush. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer estar aqui em Sorocaba, né? E ser recebido nesse programa sensacional aí. Vamos lá. Você com esse sotaque é do Sul. Sim, eu sou gaúcho, né? Com 52 anos já de estrada. Sou colega de você, sou um produtor audiovisual com 32 anos aí de trabalho, né? Então produzi muita coisa de publicidade, cinema, né? E até chegar aí a conseguir emplacar uma série tão legal como foi o De Carona, né? Cara, muito legal. Eu acho assim, a série, ela informa legal, ela é muito bem produzida, entendeu? E dá vontade. Até pessoa que não é muito ligada com ufologia, assiste, porque tem relatos verídicos, né? Coisas, né? E é muito bem feito. Então, isso é importante, porque assim, você é da área audiovisual, quando você fala de cinema, você pode ter o melhor assunto do mundo, o roteiro amarradinho. Se for mal produzido, não vai. É verdade. Porque daí você não chama o outro público. Porque vocês têm um público de vocês, né? Sim. Agora, vamos lá. Como que você caiu do audiovisual lá, de propaganda, disso, daquilo, de repente começar a ir para algo segmentado? De onde surgiu a ideia? Sim. Eu já tinha uma coisa da ufologia desde guri, assim, de ver séries de ficção científica, aquelas séries da nossa época, né? E me apaixonei muito por aquilo ali. E aquilo ali ficou marcado, né? E eu tive uma história que depois eu relacionei também, que eu acho que mexeu comigo, que eu vi uma nave, sei lá o que eu vi na época. Eu não relacionei a nada, eu não tinha ideia nem de que era ufologia, né? Com 10, 12 anos, eu vi uma nave, cara. Você preferiu não pensar no que era? Não, eu não sabia o que era, eu achei que era um satélite. Na minha cabeça era um satélite, entendeu? Mas eu nem sabia o que era satélite, porque não era satélite, né? Eu jogava tênis, e eu conto essa história, e eu saí de dia 10 da manhã e eu vi, cara, como se fosse uma vimana cinza, prateada, parecia que tinha até uma bandeira, saca? Foi uma coisa assim que me... E isso anos depois eu relacionei com a ufologia, né? Mas o grande incentivo, o grande pulo do gato da história foi que eu contratei um editor, tá? E esse editor era fãzaço um pesquisador de ufologia, né? E aí eu comecei a levar a sério a coisa, né? Então já tem aí uns 10 anos que eu venho estudando, lendo sobre ufologia, né? E aí eu com essa coisa de a gente nunca poder... quem trabalha em audiovisual sabe que nós não tínhamos a chance de trabalhar com outras televisões, de fazer série, a não ser na TV aberta, né? Ou fazer cinema. Então, eram dois caminhos até não distintos, né? Muita gente trabalha, na nossa época, fazendo publicidade para ter dinheiro para produzir seus filmes. Exato. Né? Na TV aberta, tudo é relacionado à grana. Exato. A grana e a audiência. Então, se é um público segmentado, não vai dar tanta audiência, e aí você fica... Exato. Por isso que daí, depois com a chegada da TV a cabo, depois os Netflix, aí abre o leque. Abre o leque, mas no começo era muito difícil. Então você falaria assim, ou você faria uma ficção científica dentro do cinema, aí um
um longa-metragem. Ainda vou fazer. Mas assim, quero fazer ficção. Então, começando com os documentários, né? Mas então aí, cara, foi uma coisa assim, tipo, 2015, depois de ler e esse cara lá trabalhando comigo e me mostrando coisas e eu tive sei lá, eu veio toda a ideia na hora, né? Porque a série ela trata de a gente ir aos hotspots, né? Que são esses lugares que tem maior incidência do fenômeno acontecendo, de avistamentos, né? Entrevistar essas pessoas que estiveram cara a cara com o fenômeno e os ufólogos que pesquisaram esses casos. Então a série ela trata basicamente disso. Esse é o mote da série, né? E aí tinham elementos que aí eu trouxe, que era o rock and roll, né? Influências minhas, eu queria ter trilhas de rock na série, né? Porque é muito a minha cara isso aí. É muito a minha cara. O figurino eu que criei. Então a coisa das camisetas, eu criei lá atrás, cara, sabe? Veio tudo junto. O De Carona, o nome De Carona com os OVNIs, né? Porque também tinha essa coisa de a gente ir nos lugares e mostrar a cultura das pessoas. E a diferença, se é que tinha alguma diferença, do sul para o norte. E tem? Não. Então, isso que eu queria... A única diferença é cultural. Entendeu? Porque as pessoas veem a mesma coisa. Uma das coisas assim que me marcou muito na série, e a gente, o Duda, que foi o diretor, o Duda, inclusive, é legal falar, o Duda é meu primo irmão, e a gente trabalha há 20 anos juntos, né? Então foi uma dupla, a gente fez uma dupla já... Parece eu e Gustavo, assim. Uma parceria já antiga, então a gente tinha essa coisa de querer fazer um trabalho muito bem feito, sabe, de apostar muito, de jogar a tua alma ali dentro. Foi o que a gente conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu, acho que o público teve... o público nos dá esse retorno, querendo a série de novo e tal, né? Bom, e aí, cara, a gente... eu bolei uma sinopse, né? E fui pensando em elementos, e aí a gente teve a oportunidade de levar a série... na real, assim, a gente mandou 3 séries para o History, tá? Uma série que era uma série do Duda, uma série minha e uma outra série, né? E aí selecionaram o De Carona com os OVNIs, que a gente até nem estava esperando. Você achava que era a pior das 3? Não achava que era a pior das 3, mas assim, eu não tinha noção. Não tinha expectativa. Não tinha Mas uma expectativa. É aí que eu quero saber, como é que negocia com o History? Sim, aí aconteceu isso. A gente sentou, a guria do History adorou, a sinopse nos selecionou, eu quero essa série, né? Só que eu quero ver um piloto antes, né? E o piloto tem que sair da próprio bolso? Sim, exatamente. E aí isso foi outubro, novembro de 2016. Então o processo eu criei em 2015, em 2016, no final do ano de 2016, a gente teve a primeira oportunidade de apresentar, para te ver como é difícil a coisa. E aí, numa sinopse, eles nos selecionaram, aí eu fui lá, fizemos um tete-a-tete, né? Conversamos, explicamos a série aí mais a fundo, né? E aí, mas assim mesmo a gente tem que ter um piloto, né? E nos facilitaram. Eu não preciso de um piloto, preciso de um promo, que eles chamam, que é uns 5 minutos do que será a série. Isso. Então, é um produto difícil de fazer, claro. Né? Ele é uma peça publicitária, praticamente, tu condensar 5 Mas aí minutos. foi a vantagem de você vir da publicidade, Exato. Que é condensar em 30 segundos. Exatamente. Então, a gente bolou esse promo, né? E 2 semanas depois eles aprovaram, e aí começou toda a função de orçamento, né? Equipe, enfim, aí veio toda a coisa de pré-produção enorme, né? Que a gente teve de... Mas nessa seleção, você chegava pro caboclo e falava, você acredita em OVNI? Você acredita em extraterrestre? Se o cara falasse não, então você tá fora. Não, você fazia isso? Não. Deixa eu te contar. E aí o que aconteceu? Eu acho que a parte mais importante da série foi o platô, tá? O que é o platô? A gente foi, antes de gravar, para todos os lugares. Eu viajei para todos os lugares com o diretor de fotografia. Na realidade, como a gente não tinha uma verba tão grande para ir, o Duda, enfim, e eu queria... eu estava encabeçando a coisa da ufologia, né? E eu queria olhar no olho dessas pessoas e também me treinar, me entender como personagem, porque eu era o personagem. Eu, pessoa física, Fred, né? Ele virou uma persona, né? O Fred Morte, o mochileiro ufológico. Mas sou eu.
É né? um personagem. Exatamente. Você vai ter um personagem. E aí, cara, eu fui para essa viagem, né? E eu entrevistei todas aquelas pessoas que estão na série e muito mais outras. Que tiveram duramente cortar. Sim, a série certamente ela teria 1 hora tranquilo. 52 minutos, a gente teve uma janela de 29, 26, né? Com a propaganda, né? 30, né? E então a gente teve também um trabalho enorme de condensar as coisas, né? E aí eu acho que foi legal todos os elementos. Aí o Duda veio com o Jeep, né? O diretor trouxe o que é um personagem. O Jeep é um personagem da série, né? Que ajuda a compor o meu personagem, né? Não, que é muito legal, Exato. assim, sua figura. E olha só como é que a coisa começou. A ideia inicial e o piloto foi feito com uma Kombi. Sabe aquela Kombi... aquela Kombi que é trailerzinho, antiga, que é marronzinha, sim, né? Sim. Um padrão da Volkswagen, né? Aquela Safari, Kombi Safari. E a gente tinha aquela ideia de, tipo, mochileiro que vai viajando de kombizinha e tal. E aí, cara, na primeira viagem, no piloto, a gente sentiu que essa Kombi não ia funcionar. Porque ela não chegava em lugar algum. Simplesmente por isso. E nós, cara, e a gente ia enfrentar estradas, né? Que a gente não tinha, não conhecia. Ele ia ficar parado em vários lugares. Opa! Né? E aí, cara, a gente começou a procurar um carro que tinha a ver comigo, que tinha a ver com a série, que tinha a ver com o Rocket. Pá! Caiu a Toyota Bandeirante, que é linda, né? Eu me apaixonei, e aí, putz, né, cara, todo mundo, né? Uma das coisas que mais me perguntam assim, tá, e a Toyota Bandeirante? Cadê né? a Toyota? Cadê a Toyota? Eu falo que foi abduzida já. Então, mudou minha vida. A série mudou minha vida, porque aí eu realmente entendi que a ufologia é uma coisa extremamente séria. Os fenômenos acontecem fisicamente, entendeu? E são extraordinários, são incompreensíveis, né? A ufologia, hoje, ela tem mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente acredita que sejam seres extraterrestres ou seres dimensionais que estão vindo, mas o quê? Isso é tudo baseado em relatos. Sim. Não existe uma super nave gravada. Relatos, né? E suposições, né? Porque Exato, a gente fica e a pesquisa. supondo, Né? Então, em cima da pesquisa, Exato. fica supondo, mas isso é por quê, tal, né? E como que você lida, por exemplo, com quem acredita? Porque a gente que trabalha com comunicação, a gente faz um filme, o filme, eu sou premiado em curta-metragem, você faz um curta-metragem, é como se fosse um filho seu. E no momento que você faz isso, obviamente a gente está sujeito a elogios, né, rasgados, né, até porque é muito bem produzido, mas a críticas. Não só da parte técnica, mas da parte de conteúdo. E aí, como é que você lida com isso? Eu lido tranquilamente, assim, porque tem que entender, né? Não pode agradar todo mundo, né? Eu acho que cada um tem sua visão, sua opinião, né? E tem que ser respeitada, né? Tanto dos céticos, as pessoas que acham uma grande bobagem, quanto as pessoas que realmente acreditam. Eu acreditava, por isso que eu consegui fazer a série, né? E eu passei a acreditar muito mais porque eu comecei a estudar, a ler, a me aprofundar. Essa entendeu? é a pergunta que eu... E eu virei um pesquisador. Entendeu? O Marcão me ajudando e conhecendo todas as pessoas. Com você aconteceu um negócio contrário que aconteceu com um cara que a gente produziu um vídeo, um filme, e aí ele falou, Gustavo, eu vou ter que fazer o papel de um homossexual, um hétero. E aí ele falou assim, Gustavo, e aí eu tinha que ir na passeata gay. Falou, cara, mas eu sou um hétero, como é que eu vou nessa passeata gay e ainda ter que fazer o papel de gay? Eu não sou tão bom ator assim. Ele falou, cara, era pra passar na Avenida Paulista. Ele falou, eu entrei na Paulista hétero e virei na Brigadeiro, quer dizer, ele nem andou muito, mais hétero ainda. Que ele não conseguiu. E no seu caso, não, foi o contrário. Você chegou lá já acreditando, e aí você vê relatos. E assim, quando você olha nos olhos das pessoas que estão falando... isso foi... Fred, aí é foda de falar que não é verdade. Também. E eu acho que, assim, uma das coisas mais legais de tudo foi ter conhecido essas pessoas. Isso. Entendeu? Eu deixei amigos em todo o Brasil.
né? E a gente continua cultivando. Porque aí eu virei um centro um receptáculo, digamos assim. Uma referência, eu comecei né? a receber. Uhum. Então as pessoas do Brasil inteiro diariamente me mandam vídeos de OVNIs, histórias, relatos, né? Eu passei a dar uma palestra, né, que chama-se A Fantástica Casuística Ufológica Brasileira, que ela fala das experiências que eu tive fazendo principalmente a parte de platô, onde eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que não entraram na série também, e que têm relatos tão contundentes quanto os que estão na série também. Então foi muito difícil. Para te ter uma ideia, eu entrevistei o Travis Walton para a série e não entrou. Porque a gente teve que tomar uma decisão radical, porque ele não estava encaixando no episódio de Peruíbe, por exemplo. E o Duda disse, cara, eu vou ter que cortar a entrevista do Travis Walton. Eu digo, cara, eu vou te matar. E o cara vai me ligar depois. Porra. Sabe? O Gustavo não sabe quem é Travis Walton? É o cara do Fogo no Céu. Fogo no Céu filme, do cara que é abduzido. Meu Deus. É um dos caras assim, mais importantes. Mais importante. Assim. Mas não dá pra encaixar em outra coisa? Porque vocês não vão pagar um troço desse? Não, né? é que agora esse material aí, toda a questão, né, de direito autoral, tá com o History. Né? Então eu não tenho mais como mexer de carona com os OVNIs. Deixa eu só entender a relação comercial. Porque a gente que faz televisão, a gente Sim. gosta de saber isso. Faz Legal, cinema. aham. Como é que é a relação comercial? É assim, os caras vêm, vocês falam, ó, a gente quer fazer isso, o roteiro é esse. na real- Aí você fala, que orçamento? A emissora faz. Normalmente, você tem A essa. maioria dos trabalhos são feitos pela Ancine, através da Ancine, que é uma agência reguladora, né, do trabalho audiovisual brasileiro. E ela tem dispositivos e leis de incentivo e de, ou seja, de Captação de recursos. Exato. Então a TV de fora põe o dinheiro Sim. e ela desconta no imposto. Enfim, são sim. leis, são mecanismos de incentivo para que o cinema seja desenvolvido no país. Né? E quem ficava com a caderneta anotando para falar quanto que vai gastar no orçamento a desse? gente teve uma produtora que fez a produção executiva, né? Então que cuidava de tudo isso, né? Que tinha relação com o History, e nós cuidando da parte criativa, né? Eu e o Duda. Então a gente criou. Ela não falava, vocês estão acabando o dinheiro, vamos embora. Mais ou menos. Sempre tem que ter alguém pra... Você acha? Cara, não, televisão Tipo assim, é que nem cliente. volta. Cara, né? A gente teve que aprovar, a gente aprovou os 13 episódios, né? Depois que eles estavam no delivery, que a gente chama, que é a última etapa, prontinhos, aí eles foram para o ar, né? Então a série estreou em dezembro de 2018, a gente demorou para terminar, né? Então a gente gravou ela de setembro de 2017 em janeiro de 2018 a gente acabou de gravar. Foram 5 meses na estrada. Em quantos locais? 13 Cada episódio é um local diferente. Teve alguns que, né, a gente jogou 2 lugares, né, ou 2 histórias que se conectavam, né? Enfim, mas basicamente eram 13 lugares, né, os hotspots. Sim. Né? Claro que Varginha hoje é considerado um hotspot por causa do caso Varginha, Sim. né? Mas, por exemplo, a Chapada Diamantina tem inúmeros casos. Sim. Eu abordei 3. Né? Entendi, Então entendi. a gente teve que selecionar as histórias que tinham provas, ou seja, vídeos, né? Os relatos obviamente mais importantes, mais sérios, né? Mais malucos também, no sentido de a gente tinha o Marcão fez isso, né? O Marcão foi o cara Quem não que sabe nos quem é o botou Marcão no é o chão. Marcos Leal, aqui, ó. Ele é o Marcão uma das maiores botou autoridades. Ele é de Sorocaba, viu, gente? Eu acho que o Marcão é se não o maior, um dos grandes proeminentes da ufologia brasileira hoje. É Eu mesmo, falo né? isso pra ele também. Exatamente. Ele sabe. né? A gente puxa o saco E dele aqui, com mas ele a sabe. humildade dele, Aham. ele está trazendo e juntando pessoas como o Pacatini, Então, que mas está de volta aí à ufologia, nos trazendo tanta informação. Eu estou emocionado. Estamos todos, isso aí. cara. Saiu meu primo aqui chorando, cara, que assistia ele no Fantástico lá, pô. Isso aí. Mas o grande, eu falo pro Marcão, pô, você está se tornando uma grande autoridade. Exato. E o que é legal, a sua humildade, o jeito que você trata as pessoas, a sua Exato. educação, faz com que as pessoas se abram para ele, se confiem nele. Exato. E que é muito difícil no mundo ufológico, porque que tem de picareta aí querendo fazer Não é só bobagem. isso, tem Exato. ego também. Então, né? a busca do Marcão para nos vir nos assessorar, principalmente na ufologia, né,
porque a gente queria ter a maior credibilidade possível nas histórias que a gente ia contar e não contar um monte de bobagem. Pegar, porque tem, né? A gente passou por situações de tipo, não, isso aqui não pode entrar na nossa série, entendeu? Porque não tinha conteúdo. Fred, qual os lugares mais inóspitos que vocês foram? Você falou assim, aqui a gente teve dificuldade. Nossa, cara, eu me apaixonei pela Chapada Diamantina. Sim. Né? A Chapada Diamantina é um estado quase dentro da Bahia, né? De tão grande, né? E ela tem 5 biomas. Então tu passa, eu ficava assim, ó. Olha que coisa mais linda lá, olha aquilo lá. Isso aqui é locação, vamos tirar foto, né? Porque é um lugar mais lindo que o outro. Né? Por exemplo, eu passei, mas cara, isso aqui parece Pantanal. Aí eu olhei assim a placa, era Pantanalzinho. Igual o Pantanal, até as garças voando. Eles têm o Brasil ali. Ali, entendeu? E a temperatura é maravilhosa. Cara, é um lugar assim, que todo mundo que é brasileiro tem que ir lá para conhecer. Você sabe quantas É pessoas lindo. te invejam, né, desse trabalho que você faz assim. O cara fica pensando, é um lugar que esse cara vai para fazer um negócio incrível. E ali na Chapada encontrei talvez uma das personagens mais incríveis da série, que é o Chiquinho de Gatu, né? Eu não sei se vocês viram, lembram, né? E o Chiquinho, cara, ou seja, uma pessoa humilde, um ex-garimpeiro, um cara que é um raizeiro, ele entende de todas aquelas plantas e faz aquelas... Nossa, cara, é muito legal, né? E ele é um historiador, um contador de histórias. Esse é o melhor. Então... Cara, o cara é um personagem, né, magnífico, né? Então, é o episódio que eu mais gosto da série, né? Qual é? Qual o número? O nome eu não me lembro agora, mas é da Chapada Diamantina, né? Tá. E é demais, assim. E até tem uma história que é interessante, assim, que a gente... eu estava entrevistando ele real já na gravação, né? E já tinha combinado com ele que nós iríamos lá na caverna, onde tem a suposta base Grey, né? De onde saem as luzes, né? E aí eu estou entrevistando ele assim, tá, Chiquinho, então nós vamos lá de noite. E aí o Chiquinho não vai não. Chiquinho tem medo de ir lá. Você não viu que morreu um senhor lá, não sei o quê? Eu disse, não. Mas nós vamos ir lá, Chiquinho. Ele disse, não, nós não vamos. Não. Mas o Chiquinho, nós vamos morrer queimado. Eu disse, não vamos. Isso é engraçado. Eu estou lembrando bem, porque eu dei uma palestra em Rio Preto ontem, mostrando isso. E foi muito... É engraçado essa parte, né? Então, a série também tinha isso, né? A gente tinha essa questão do entretenimento muito forte também, que a gente tinha que ter, né? Claro. No roteiro, e eu acho que a gente conseguiu uma boa química entre todos esses elementos aí. Ô Fred, né? E ficou, assim, das histórias que você tinha em mãos, ficou muita coisa de fora? Muita coisa. Dá para fazer uma segunda temporada? Nós tínhamos 5 temporadas. Mas vai rolar? Não. Não eu não gostaria de falar disso, né? Mas não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar, não. Mas eu tô com uma série nova, eu escrevi uma série nova já, né? Então, espero que esse ano aí esse ano não, já está terminando. Mas espero que dentro em breve eu consiga encaixar em alguma TV, talvez até no History, né? Enfim, as coisas vão mudando, o tempo passa, né? Então as pessoas que estavam lá não estão mais, então as coisas vão... Né? Nenhuma TV aberta brasileira se interessou por um projeto desse? Eu nunca apresentei para uma TV aberta, ainda não. Eu acredito que não teria um. Não é perfil. Não é perfil. Porque as TVs, hoje, existe um mercado que a TV diz assim: ó, eu quero séries factuais, séries documentais factuais, eu quero série de ficção, coprodução. O que a TV está procurando? Então, ela tem as demandas dela e tu tem que encaixar naquilo ali. Exatamente. Né? Então, o mercado funciona nesse sentido. Agora tem os streamings. Na minha época, não tinha Netflix ali, quando a gente... Ou se tinha, eu não tinha. Né? Mas, enfim. E hoje, que é diferente. Porque quando tu está trabalhando com uma televisão, a gente teve a preocupação de ter aquela coisa dos intervalos, que tu não tem no streaming.
né? Tu vê o filme direto. Direto. Entendeu? E na TV tu tem os breaks. Tá. Né? Então a gente teve um trabalho que a gente chama de cliffhangers, né? Que são os ganchos. Os ganchos, né? As trocas de cena ali, quando vai para o ar e volta de novo. Então a gente teve uma preocupação muito de TV e não tanto de cinema. Né? Então foi um trabalho muito bacana de fazer. Né? A gente aprendeu muito fazendo também. Né? E o History, obviamente, teve uma contribuição também muito grande. Né? De nos alertar para certas coisas, de nos dizer, ó, cara, isso aqui é assim, entendeu? Então a gente também estava aprendendo. Né? Eu tenho 30 anos de audiovisual, mas a gente não para de aprender, cara. Eu comecei a filmar com 16mm. Né? Hoje a gente achou que nunca o 35mm ia cair, né? Nunca vai cair. Nossa, né? E aí quando cai... Eu comecei com o Super 8. Não, e daqui a pouco cai uma câmera fotográfica que filma. Né? Nossa, e mas hoje as câmeras estão assim, desse tamanho. Só para quem né? produz mesmo, para quem está nessa área... Sim. Que equipamento vocês usaram exatamente? Sim, isso a minha palestra ela trata um pouquinho também dessa coisa toda a parte técnica, né? Eu fui o diretor de produção, eu produzi a série, né? Então a gente fez assim, a gente tinha eram 3 câmeras que a gente chamava de fixas, tá? Para mais ou menos o que vocês têm aqui, para as entrevistas, né? Uma câmera de mão que eu brincava muito, então tinha aquela coisa de a gente ter uns chicotes, né? Essa coisa mais tremida. Bruxa de Blair. Exatamente. Vai andando, então correndo, eu tinha essa câmera e o drone. Então eram 5 câmeras. Então a gente tinha, tu imagina, para baixar esse material, organizar em HD, em viagem, né? Então nós tínhamos 3 câmeras, um cara do som, o diretor, um assistente de direção, eu, apresentador e direção de produção, que os caras não gostaram muito dessa... das duplas, né? Mas eu tinha o meu assistente, né? Que tinha um editor para carregar todo esses tera. Quantos teras vocês guardaram? Não, aí a própria equipe de fotografia fazia baixava o material todo, né? E organizava nos HDs, e depois a gente teve toda uma logística também, de tipo assim, ó, o que aconteceu? Para te ver como a gente aprendeu. No pau, na porrada, né? Na primeira viagem nós fomos assaltados. Drasticamente. Eu ia perguntar sobre isso também. O que aconteceu? A gente ia gravar em Minas do Camaquã, ali no Rio Grande do Sul, BR-290, caiu um temporal, a dona do hotel, minha amiga, ela me ligou, Fred, não tem luz, caiu árvore, não sei como é que está a estrada, né? Porque são 40 quilômetros para dentro de terra, né? Nossa. Essa é um lugar, é uma antiga mina de cobre, agora já é turístico, né? Mas é um lugar bem isolado, né? E tem 300 habitantes. É uma cidade, eles chamam, virou fantasma, então tem todo uma história ali e tal. E eu fui antes, resolvi ir antes, como diretor de produção, eu disse, eu vou antes de carro e vou ver se tem condições da equipe ir, né? São 4 horas de viagem. Fui de manhã bem cedinho, chegamos lá, tudo estava tudo bem, a luz estava boa, a estrada estava boa. Venha, galera. E não sei por que cargas d'água a equipe acabou saindo à noite. Na real eu sei, mas não quero falar por quê. E aí saíram à noite e na janta eu acho que os caras viram a equipe, o Jeep, a gurizada, todo mundo feliz, primeira gravação, né? E aí, cara, uns 10 quilômetros na frente, os caras esperaram com aqueles miguelitos, né? Aqueles troços para furar pneu. Furou o pneu da van. E aí até o motorista tentou avisar o Jeep, né? Tipo, vai, que é assalto, né? Porque já estavam os pneus furando, né? E o Jeep acelerou, passou pela van e tomou uma rajada de tiro, entendeu? E aí os guri pararam, baixaram a cabeça, e nós os guri relatando que achavam que eles tinham tomado um tiro, né? Eu nisso no hotel dormindo, os caras ninguém me contou, não queriam me contar, né? Que estava já acontecendo, enfim, depois, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, os caras não chegam, entendeu? E aí, cara, 4 caras com fuzil, armado, mascarado, entendeu? Levaram a equipe toda para uma estrada vicinal, foi punk a história, entendeu?
Bom, para nós nos recuperar disso foi um mês. Eu perdi toda a produção do primeiro, toda a parte sul, que eu tinha toda organizada, entendeu? E aí eu resolvi partir de Peruíbe. Então nós fomos até Peruíbe. Então mudou até a partida, até o seguinte. Sim. E aí começamos em Peruíbe, fizemos até a Belém e voltamos, fizemos sul, né? E aí como é que a gente fez? E aí como a gente achou que estava muito circo, no sentido de o Jeep andando com a van, não sei o quê, nós botamos o Jeep dentro de um caminhão baú, né? Montamos uma rampa e o Jeepzinho lá dentro. E escondido. Aquele Jeep ele sobe parede, né, cara? Ele é uma loucura. É. E escondido, o motorista do caminhão com rádio, a van com rádio, né? E só viajamos de dia. Porque é perigoso demais viajar à noite, né? E aí aprendemos isso. Aí depois disso nem choveu. Gravamos. Quer dizer, assim, aí cara. era esse que vocês tinham que passar. Então assim nós tivemos um extremo cuidado com tudo, né? Nossa, porque foi, cara, eu chorei, assim, eu digo, agora essa porra não sai mais, né? Foi um baque, né? É isso aí. É. Fred, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai continuar essa nossa história. A gente volta já já. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga sua família. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos. Olha, estamos aqui conversando com o Fred Most, que é o produtor e apresentador do programa De Carona com OVNI. Ô, Fred, vocês... muito legal essa história que você está contando e tal. Esse perrengue louco do assalto. Mas vocês chegaram a gravar um avistamento real. Sim. Eu conto uma história que é bem interessante, tá? E aí tem a coisa da mágica do cinema, né? Na viagem de platô, essa primeira viagem, eu cheguei lá em Igatu, conheci o Chiquinho e nós fomos direto lá para... Eu quero ir lá ver as luzes de Igatu, né? E aí, claro, ele nos mostrou tudo lá, ele limpa os lugares para as pessoas irem ver as luzes lá. Cara, é muito especial. E aí, sentamos lá com uma câmera gravando, tá? Com o diretor de foto, com uma Sony, aquela que ela grava bem legal à noite, né? E, bicho, eu vi uma luz saindo, tá? Do chão para cima. Então a gente estava de frente para aquele platô, para aquela parede onde saem, nós também lá no alto, olhando para o alto. Sim. Então eu vi sair de baixo, do chão. E o troço fez assim, entendeu?
E aí se tornou... A reação que eu tive e o Chiquinho teve foi o final do episódio. Você viu, eu vi. Saca? Caraca. Então foi essa gravação, esse áudio foi usado Euforia, né? Exato, mas não estava valendo, né? Mas a gente acabou usando algumas coisas para compor depois. Então, e foi real. Então, isso Né? é A minha legal. reação foi, cara, eu fiquei doido, bicho. Eu vi a luz de Gatu. E aí, cara, nós tava gravando. E o que apareceu na câmera? O quê? 2 bolas de luz voando. Que eu não vi a olho nu, ninguém viu a olho nu. Ah, vocês não viram? Não, na eu vi, câmera eu apareceu. vi um facho de luz levantando do céu para cima, do chão para cima. Aí a câmera captou. A outra câmera coisa. captou 2 bolas de luz. Que louco. Cara, isso foi um presente. Foi. E aí Pra compensar o roubo. não entrou na série essa gravação. Porque nós tínhamos a gravação daquele casal, Sim. que é quase 1 hora de gravação daquelas bolas de luz. É 1 hora eles ficaram gravando. 1 hora. Eu tenho todos os vídeos. Até hoje. Entendeu? Ali é um parque ambiental, não tem estrada. Pouca gente mora ali, não era lanterna. Não é Tava drone, tendo- não é avião, não é satélite, não é SS. Não tava É tendo... um fenômeno desconhecido. E a luz faz assim, ela cresce, ela muda de cor, ela espicha. Até que o Chiquinho parece um charuto, né? Sabe o que é charuto? O charuto é para fumar. É tema, o Duda com as gags. Né? Enfim, então assim, eu tive essa oportunidade de ver. Entendeu? E a câmera gravou. Entendeu? Foi muito interessante. E eu entrevistei, cara, muita gente lá da cidadezinha de Gatu, todos viram. Todos relatam essa luz. O Chiquinho, então, fala que a luz ela vem assim e começa a jogar fogo, saca? Os caras já viram as naves lá. Aí claro, sei lá, enfim, o Guzmão, né, que eu entrevisto depois, lá no Vale do Capão, naquele lugar lindo, né? O Guzmão diz que já falou com os seres Greys. E é por isso que a teoria é dele, de que eles estariam garimpando ali. Porque a caverna, cara... Até o pessoal teve lá semana passada. Foi um pessoal do Rio, lá com o Chiquinho, e foram lá na caverna para fazer pesquisas com o Paulo Guzmão. E até ele me convidou para ir em dezembro. Nós estamos vendo, eu e o Marcão, né? E o que aconteceu, cara? Agora me perdi. Não, você entra na caverna... Você foi... Não, o que está acontecendo? A caverna está mudando. Ela está fechando. Não sei se é natural, se está caindo, mas o Chiquinho diz que não é. E agora eles foram, e eu tenho as minhas gravações, entendeu? E eu começando a olhar, cara, tá fechando. Então vai ser legal essa ida de vocês vão conseguir ver já. Né? Então, assim, sei lá. Mas acontece o fenômeno. A paisagem está mudando. Né? Tá mudando. Aquelas cavernas estão mudando. Nossa, E assim, e tu tem umas pedras cortadas, quadradas, que não. É muito estranho, entendeu? Agora, claro, tu dizer que aquilo ali é uma base, que os Greys estão ali. Claro, é que a gente não sabe, cara, qual é a tecnologia desses caras, como é que eles vêm, né? A gente imagina, Sim. né? Ninguém tem certeza, né? Ô Fred, quando você vai numa viagem dessa, a equipe vai, é sem volta, no sentido de não voltar para a base, você não vê família, não vê nada? Não, a gente fez uma logística maravilhosa, porque a gente gravava 2 episódios e voltava para Porto Alegre. Ah, tá. E aí ia subindo. E aí os carros iam indo para a próxima locação. Por exemplo, a gente gravou Peruíbe Conservatória no Rio. Sim. Os próximos episódios era Varginha e São Tomé, né? Então a equipe voltou, nos reagrupamos, fizemos a produção, né? Tipo, tinha uma semaninha ali, uns 10 dias de diferença, e aí já ia de novo, né? E os motoristas já tinham largado. Aí a gente foi achando, né? Tipo, amigos que nos emprestavam garagem, que era mais seguro que deixar no aeroporto, né? Então fomos fazendo conexões, né? Então os carros ficavam
com os equipamentos, obviamente câmera descia sempre, né? Sim, claro. Os HDs, etc. Toda a nossa logística de material de conteúdo, né? Voltava. Porque, nossa, Primeiro porque é caro, chegando, não pode imagina perder. tu perder aquilo. Sempre com backup, mas mesmo com backup, né, O cara? Gustavo sabe o que é isso, porque a gente vai gravar, aí fica o tripé, fica um monte de coisa. Não. Mas a câmera tá E sempre eu fico comigo. pensando, e se o assalto fosse na volta? Com tudo. Nós perdesse uma semana de gravação, 2, sei lá. É porque assim, vocês sempre subiam, né? No Aí Panuvia, a gente ou foi- passavam nos Terra A lá. gente foi subindo, e aí depois, lá em Belém, quando a gente chegou lá em Colares, aí de Belém a van e o Jeep voltaram de Jamanta. Então vamos falar de Entendeu? como é que você chamou? Hotpot? Como é que você chamou? Hotspot. Hotspots. Hotspots, Quais são os lugares principais quentes, do Brasil e do mundo? Assim, relata 5 aqui, 5 no mundo. O Roswell, enfim, onde apareceram grandes casos, né? Aqui no Brasil tem Varginha, as 3 chapadas, né? As chapadas só existem no Brasil, né? Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros. No exterior tem Pascagoula, o caso Pascagoula, tem México, tem muito, né? O Rancho Skinwalker, né? Cara, se tu deixar a gente ficar contando sobre ufologia, depois que tu começa a ler a quantidade de pesquisas sérias que existem, né? Até quando, não sei se eu posso falar, mas quando eu estava vendo o Pacatini falar aqui, o Roger Lear, né, que foi um precursor, o cara que gravava as pessoas que estavam com chip implantado, entendeu? Ele tem um livro escrito e todas as pesquisas dele, ele era um cirurgião, um médico cirurgião, e ele fez as operações de retirada desses objetos das pessoas. Tá? As pessoas todas antes foram feito hipnose regressiva, ou seja, as pessoas tinham o problema, digamos, essas pessoas foram abduzidas. Tinha um relato de abdução. Exato, e foram chipadas. E tinha um objeto que não tinha entrada nem saída e está lá dentro da pessoa. Tá? E esses objetos foram retirados. Então ele escreve um livro e ele veio a Varginha, eu, Pacatini, né, entrevistaram a mulher do Xerez. Okay. Exatamente. Né? Então, uma entrevista histórica. Né? Mas, enfim, né? Eu me emocionei, porque foi... então, assim, tu vê que a coisa era grande e que as pessoas tratam a coisa com seriedade. Então, e aí tem um caso do Roger Lear que ele conta no livro que eles gravam tudo, todas as operações dele foram gravadas com pessoas vendo dentro da sala e fora. Uma televisão lá passando para tipo assim, ninguém está inventando isso aqui. Entendeu? E aí eles tiraram um daqueles objetos e são parecidos. Não, foi mandado fazer exames, não se sabe o que é aquilo, aquele tipo de coisa não existe aqui. Uma liga da metálica. forma como é que tá, entendeu? E aí uma delas disse que fazia assim, dentro da sala, um trocinho desse tamanho, uma espécie de magnetismo, um barulho. E eles resolvem sair da sala com aquilo ali, porque acharam que era alguma interferência, que não poderia ser aquilo ali. E ele disse que eles saem e o troço continua fazendo. Entendeu? Que loucura. Então, assim, se tu for começar a investigar a ufologia a sério, ela tem muita credibilidade. Sim. E eu acho que ela vai passar e vai ter que passar a ser tratada com seriedade. E é isso que a gente está tentando, passinho por passinho. E a sua contribuição você já está dando, se tornando um personagem. E eu acho que também a gente tem que tratar as coisas como a gente trata na nossa vida, assim, com leveza. Isso. Né? Isso não quer dizer que tu não possa levar a sério. Né? É o contrário. Tu tem que levar as coisas a sério para ter leveza. Claro. Né? Não precisa ser sisudo, né? Exato. Não, eu sou um pesquisador sério. Sério, então fazer uma carne curta. Exato. Então, assim, eu acho que essa química que teve, né, no nosso trabalho, eu acho que foi o que fez as pessoas. E também a gente tinha essa intenção de chegar nesse grande público. Né? A gente não queria falar para os ufólogos, a gente queria falar para todo mundo. Fred, para assistir, né? Como é que faz? Explica pra gente. O De Carona hoje está totalmente pirateado no YouTube. Então tu pode ver de inúmeras maneiras todos os episódios.
Mas ainda passa no History. Ainda passa no History aos domingos. Ele provavelmente é um contrato... Até eu ia contar mais ou menos como é que funciona isso, né? E 51% fica para a produtora que produziu. Sim. Nessa lei, 49% do History. Sim. Então, é uma coprodução entre History e a produtora brasileira. Entendi. Né? Então a série ela está passando ainda no History, aos domingos à noite, né? Reprisando, né? E deve ficar mais um ano. Aí o que acontece? Se resolverem vender a série, o History e a produtora podem vender a série e comercializar ela para qualquer canal no mundo inteiro a partir do final do contrato. E aí vocês têm 49% você eu ganha começo também. a receber meus direitos É que nem os autorais. caras que faz novela e depois tem a reprise. Exatamente, E aí é o roteirista, ganham o de diretor. novo. Justo. Exato. E eu ia te perguntar, você ganhou, acho que 2 prêmios, né? Nós ganhamos o principal prêmio brasileiro, que foi incrível, assim, que foi a melhor série brasileira documental, né? No Rio Content. Na realidade, a votação é feita por donos de produtoras de todo o Brasil. Então isso é mais legal ainda. Isso, né? são especialistas. É um prêmio técnico. Um prêmio técnico. Exatamente. Que é um reconhecimento maior que esse. Exato. Então, nossa, foi... E aí, a partir desse, a gente foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Foi o primeiro ano que abriu para séries, né? E fomos indicados entre as 5 melhores séries brasileiras, mas não levamos esse. Será que nós vamos ver um dia um documentário sobre OVNIs, sobre, de repente, o caso de Varginha ganhar o Oscar de documentário? Porque é possível, porque são bem agora, feitos. na pandemia, eu virei escritor. Caraca! Porque eu não filmei nada. Né? Então, eu estou cheio de projetos. Né? Eu estou com pelo menos 2 documentários e 3 séries. Né? Então, agora eu estou tocando ficha, porque tem que ir pro ar. Tem que ir pro ar. Ano que vem, então aguardem, pessoal. Eu e Marcão, a gente sempre fica namorando de fazer alguma coisa assim, né, Marco? Da gente filmar alguma coisa sobre OVNI. É legal, cara. E Fred, porque... um dos maiores diretores que o Brasil cara. Mas ele tá aqui, não, eu tô falando sério, cara, uma visão. Porque assim, cruza e cabeceia. Ele entende tanto da parte técnica quanto da parte criativa. Bacana. Falo isso porque eu trabalho há 12 anos aí, a gente escuta elogio de gente muito grande de TV aberta. Você sabe que TV aberta é canibalista. Sim. Lá é tudo consumir, se você não der audiência não funciona. Claro. E ele dirigiu durante 8 anos o quiz aqui, que a gente apresentou no SBT, com a maior audiência histórica do SBT regional. Sim, eu tive uma informação, por acaso, agora assim que me veio transversal, digamos assim, que o pessoal do History comenta que até hoje é pico de audiência. Sim. De caramba. Até hoje. Cara. E merece. Incrível, merece. Né? Parabéns. Não, o meu mesmo, às vezes, domingo assisto de novo. É legal. Assisto de novo. Não, é que nem, por exemplo, Tem umas trilhas ali, que tem umas sequências que Nossa, são sensacionais. Eu sou louco por rock, então pra mim tem tudo a ver. Ufologia com rock and roll e tal. E esse filme do James Fox, o Moment of Contact, é mais ou menos assim, porque é muito bem feito também. Então, né? Muito bem produzido. Muito bem produzido. Marcão, vem cá, Marcão. Chega aí, Marcão. Chega, Pra gente terminar junta aí. Você tem que vir. Traz um banquinho aí. Tem um banquinho aí. Traz o banquinho e senta aqui. Senta do O meu lado. Marcão senta aqui do meu antes lado. precisava de 2 banquinhos desses para segurar. Agora não. Agora ele tá ficando esperto. Não, senta bem pertinho de mim pra você aparecer. Legal, cara. Então, esse é o Marco Aurélio Leal, que é o grande produtor brasileiro de ufologia, vai se tornar um dos maiores autoridades no assunto, tanto no Brasil como fora, porque já virou artista internacional. Exatamente. Aparece né? Virou artista internacional. O James é considerado um dos grandes documentaristas internacionais, né? Mundiais, né? E essa parceria com o Marcão vai a ufologia brasileira vai passar a ser conhecida no mundo. Ô Marcão, quando o James vier, sei que vai meter o teu inglês aí, né? Porque o meio do Chuca é mais ou menos. Você tá sabendo, né? O Pacatini fala muito. Fala também? Então estamos tranquilos. Tava preocupado. Ô Marcão, o Momento do Contato, que é do James Fox, né? Eu assisti o documentário, é muito legal. E é uma credibilidade que passa, assim, que é absurda, né? Da mesma forma que o Pacatini relata as coisas de uma credibilidade ímpar, né? Qual está sendo a aceitação do filme
atualmente? Então, ele foi lançado agora mundialmente na segunda-feira, dia 17. E Foi lá lançado em Los Angeles. em Hollywood, lá Los Angeles. Então, eles estão agora, parece que desde essa semana inteira até o dia de hoje, tá, se eu não me engano, já está em 14º nos Estados Unidos, de mais visto. Pelo iTunes está em primeiro, nessa semana, em primeiro lugar, que o James falou. E aí tem uma distribuidora grande aqui do Brasil, que é a Sofá Digital, né? A Synapse, eles estavam vendo lá, eles ficaram impressionados como que o brasileiro também está assistindo. Está em 34º aqui no Brasil já, de venda pelo iTunes, pela Apple TV. Então está sendo muito bem aceito. Assim, eu falei hoje com o James no telefone, né? Ele estava inclusive indo lá, acho que estava em Los Angeles, voltando para Vermont, e falou: nossa, cara, estou muito feliz porque realmente o pessoal está assistindo. E todos os comentários que a gente tem visto, pessoas que são da ufologia, até internacional, o pessoal falou assim, nossa, é a história mais de credibilidade que eu já assisti, porque ela traz muita, assim, veracidade, né? E é importante dizer também que toda essa inspiração para a gente começar a pesquisar o caso foi mediante ao estudo do Vittorio Pacatini, do Birajara, né, do Petit, do Calder Covo e todos esses outros ufólogos que nos fascinou com essa história, e eles fizeram essa investigação muito bem feita. O Pacatini jogou no peito para ele a coragem, né, de na época se expor e dizer os nomes dos militares, né, na época. E então a gente imagina a pressão que eles passaram, né, a gente sabe da questão do acobertamento militar que houve. Então é um prazer muito grande hoje estar podendo realizar um evento, né, um documentário, e eles estarem presentes aí aqui. Foi muito hoje. legal o lançamento aqui. O lançamento brasileiro foi aqui na cidade de Sorocaba. Foi muito legal. É isso, meus Marcão, amigos. obrigado, Lotou. Fred. Obrigado. Quero agradecer os patrocinadores. Agradeço os patrocinadores. Quero agradecer a Gandini Hotel. Fiquei lá semana passada, que lugar espetacular. Pra você fazer uma lua de mel, viu? Vai lá naquela piscininha, naquela jacuzzi. Vou te falar, você tem criança, tem a brinquedoteca também. E outra, uma comida de primeira linha, chefe de cozinha fazendo lá. Cara, a sobremesa que eles colocam num copinho. Que bom gosto, que bom gosto. Procura aí, Gandini Hotel, fica em Itu, que é uma cidade turística. Prime Conveniência, 9 conveniências aqui na cidade de Sorocaba, crescendo cada vez. A que eu mais gosto fica na Armando Panuzio, ali no Posto Correia. Muito bom, tem um deckzinho, muito bom. Ramal 10, pizzaria. A gente vai pedir uma pizza aí do Ramal 10. E eu vou te falar, melhor que pedir é para você ir lá. É o rodízio. É o rodízio, meu amigo. É sacanagem, cara. É uma delícia. Eu gosto da pizza sorocabana. Qual você gosta, Chuca? Eu gosto da 5 queijos. 5 queijos. Nossa senhora, 5 queijos. Eu nem sabia que existia 5 queijos. Eu ia até o gorgonzola, dali pra frente eu não sei. Bom. O quinto é alienígena. É alienígena. É um elemento desconhecido. Chutes. Ó, cara, o uniforme da gente, sem brincadeira, eu já lavei umas 20 vezes a camisa aqui e ela não fica, sabe, com aquelas bolinhas, né? Isso que é legal. Tecido de qualidade, Chutes Uniformes. Sorrix, cuidando do nosso sorriso. Lá, cara, você faz tudo no mesmo local. Sorrix, fica ali no Trujillo, em Sorocaba. Agradecer a tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. O Zezinho é um craque, ele mudou, eu vou te falar, ele mudou o cardápio e ficou melhor ainda. Tem um dadinho de tapioca, nossa, tem cada que coisa, delícia. pastelzinho de camarão de bacalhau, espetacular. E também tem harmonização facial. Quando você pensar em harmonização facial, você pensa em doutora Marília Corbelli. Ela é na verdade, ela é uma celebridade do segmento. E vou falar, 15% de desconto. Anota aí. 15% de desconto, você que quer fazer botox. É verdade, a idade chega para todo mundo. Às vezes aquela linha de expressão, bigode chinês, tua testa marcada. Você vai na doutora Marília Corbelli, você fala assim, olha, eu vi no quiz. Entra nas redes sociais dela e você procura lá e coloca assim, ó, vi no quiz, vi no canal quiz. Inclusive, meus amigos, eu preciso falar para vocês, recorde de visualização do nosso Pacatini. Meu amigo, foi incrível e tá assim, os números não param de subir. Eu tenho certeza que a tua entrevista também será genial e visualizações assim, ó, vai ser pau a pau. Bom, posso terminar, Chuca? Vou terminar, vai. Eu vou terminar o programa aqui, vou terminar o podcast agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Se inscreva no canal. É só você lá, clica, ativa o sininho
e você não vai perder nada. Dê o like também, você não vai perder nada do nosso canal Quiz, que está arrebentando mais de 70 mil inscritos e crescendo a cada dia. Deus abençoe a todos com mais uma super entrevista. Gente, tem novidades para vocês aí. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.